para falar do novo iPhone SE. O iPhone é lançado no último dia 21 de março pela Apple e que foi pensado para o pessoal que não curtiu muito aí os novos smartphones da Apple com 4.7 polegadas. Então esse smartphone ele tem exatamente o mesmo design do iPhone 5S, que foi lançado lá em 2013. Então a gente tem aí as mesmas bordas, os mesmos botões, o mesmo corpo metálico, com a única diferença de que a pintura traseira ela é mais fosca, mas exatamente o mesmo design do iPhone 5S. Então a gente tem uma tela LCD de qualidade de 1136 por 640 pixels e densidade de pixels de 326 pixels por polegada, com contraste de 800 por 1. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do hardware desse telefone, que é exatamente o mesmo hardware encontrado lá no iPhone 6S. Então a gente tem aí o mesmo processador do iPhone 6S, o A9, e também temos o mesmo coprocessador de movimento do iPhone 6S, o M9. O que quer dizer que a gente pode controlar a Siri sem estar com o telefone conectado na tomada, além de receber dados de acelerômetro, bússola e giroscópio para que a gente possa ter informações sobre as atividades que a gente desempenha durante o nosso dia a dia. Agora vamos abrir o Asphalt 8, aí, que é um dos joguinhos mais pesados que a gente encontra no mercado, e vamos testar esse processador A9 da Apple, que na verdade ele é dual core e tem roda 1.84 GHz. Bom, ele é um processador de 64 bits e ele vem com uma GPU exatamente igual à do iPhone 6S. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente está com um GPU que é 3 vezes mais rápido que o iPhone 5S, além de estarmos usando os mesmos 2 GB presentes lá no iPhone 6S. Tudo isso rodando no último iOS que saiu, o iOS 9. Preciso confessar para vocês que a sensação de segurar um telefone com uma mão é bem agradável. Porém, no contraponto, quando a gente vai jogar um jogo como Asphalt 8, o espaço de tela de 4 polegadas não é muito agradável. Então talvez o iPhone SE não seja assim a melhor opção para quem curte muitos jogos. Como estou acostumado a jogar numa tela maior, numa tela de 5 polegadas, estou tendo um pouco de dificuldade aqui. Vocês podem ver que eu estou vendo bastante o smartphone, mas então, no sentido de para jogar, realmente a tela de 4 polegadas acho que não é a ideal. Vocês podem perceber que apesar da tela ter 326 ppi, que é exatamente o mesmo valor da tela do iPhone 5S, o contraste e a resolução são muito boas, então a gente não sente muita diferença e não é nada estranho, entrega exatamente o que a gente precisa para uma tela desse tamanho, de 4 polegadas. Outra coisa que a gente tem que falar aí em relação ao armazenamento do iPhone SE é que ele só vem em duas opções, ele só vem em 16 e 64 GB. Então, no caso aí de tu querer usar o telefone para jogar, tu vai ter um problema, porque se tu comprar a versão 16 GB, tu não vai conseguir instalar muitos jogos, porque na verdade esses jogos mais pesados, eles ocupam bastante, ocupam de 1 a 2 GB. Esse jogo que eu estou jogando, o Asphalt 8, ele ocupa 1.72 no teu armazenamento, então o telefone já vem com mais ou menos quase 5 GB ocupado pelo iOS e os aplicativos obrigatórios da Apple. Aí tu vai instalar mais alguns jogos, então não é muito interessante comprar um telefone de 16 GB. A gente tem que lembrar que os smartphones da Apple eles não têm entrada para cartões microSD, como os smartphones Android ou os smartphones Windows. Então, realmente, na hora que a gente vai comprar esse smartphone, a gente tem que pensar muito nisso. Qual vai ser o uso do smartphone? Porque se a gente for usar para jogar ou para fazer fotografias, fazer vídeos 4K, por exemplo, que também é um dos recursos do iPhone SE, assim como o iPhone 6S, a gente tem que levar muito isso em consideração. Mas já que a gente está falando disso, vamos falar um pouco da câmera do smartphone. A gente tem aí a mesma câmera do iPhone 6S, então o telefone vem com uma câmera de 12 megapixels, que é capaz de gravar filmes em 4K, além de fazer fotos com o recurso Live Photos, que são fotos em movimento. Então, uma câmera muito boa, que dá muita riqueza nos detalhes, e o único problema realmente desse telefone seria a câmera frontal, que a câmera frontal dele não é a mesma do iPhone 6S, então a gente tem aí uma câmera frontal de apenas 1,2 megapixels, o que, para quem realmente curte selfie, é um problema, pode ser um problema, porque as fotos ficam um pouco pixeladas, ficam quadriculadas, principalmente em ambientes de baixa qualidade de luz, então realmente uma câmera defasada. Bom, agora a gente vai mostrar um pouquinho das fotos que a gente tirou. Essas fotos foram tiradas em ambientes com luzes diferentes, então a gente consegue notar aí que ficaram muito boas, mesmo em ambientes com pouca luz. E também a gente fez alguns vídeos, esses vídeos que a gente vai mostrar não é em 4K, então a gente pode ver aí que a qualidade muito boa, muito superior. Esse vídeo foi feito em Full HD, numa resolução de 1080 pixels, então realmente uma câmera muito boa. Outro recurso que o iPhone SE também traz, lá do iPhone 6S,
é o recurso Slow Motion, que também é um recurso bem legal, bem interessante, que a gente usa nas fotos e consegue controlar aí a velocidade, dar uma impressão de câmera lenta,